Usaram a boa-fé de uma lei para poder beneficiar os seus compadrios, para poder beneficiar a ideologia de vocês. O governo Fernando Henrique Cardoso emprestou 135,5 milhões só no ano de 2001. Para quem? Para Cuba, Fidel Castro, e para a Venezuela, Chávez. Com o desemprego aumentando, estão retirando 1,2 bilhão de reais do FAT. É lógico que o recurso do FAT vai estar garantido para todos os trabalhadores brasileiros. Na quarta-feira, após o feriado, a ordem do dia teve início com a análise da medida provisória que aumenta o prazo para que empresas de tecnologia da informação e da comunicação invistam recursos em atividades de pesquisa do setor. Em troca, terão direito à isenção de impostos. Mas, já na abertura dos trabalhos, a oposição anunciou obstrução em protesto contra a privatização da Eletrobras. Nós temos na fila de votações, para que a comunidade e a população entenda, o debate está ocorrendo aqui, quem está nos acompanhando pela TV Câmara, na fila de votações do malfadado governo Temer, neste Congresso, se prevê duas medidas provisórias, em que uma delas é fundamental para autorizar e permitir a privatização da Eletrobras. Esta medida provisória nós não queremos que seja votada em hipótese alguma. Por isso a obstrução deste momento tem a ver com a medida provisória que quer facilitar a privatização da Eletrobras. Essa medida provisória 810, ela trata sobre prorrogação de prazos para que as empresas que investam na Zona Franca de Manaus, outras que investem na área da Sudene, portanto, lá no Nordeste brasileiro, possam usufruir de subsídios, incentivos fiscais para poder continuar fabricando, gerando emprego. Um dos principais problemas do nosso país é justamente a questão do emprego. Desde que essas empresas utilizem 5% do seu faturamento bruto em informática, em produtos voltados para a modernização de equipamentos de informática. O nosso problema não é com essa medida provisória, é com as que vêm depois. E essa é a motivação da nossa obstrução já nessa matéria. Logo depois vem uma medida provisória que está aí na fila, que faz o quê? Busca exatamente entregar esse controle da Eletrobras, fragiliza ainda mais o caráter público da Petrobras, e a gente vai manter a nossa obstrução. Pergunte aos chineses se eles entregam o controle do sistema elétrico deles. É claro que não. Pergunte ao governo dos Estados Unidos se eles entregam o controle do sistema elétrico deles. Claro que não. Lá mais de 70% das hidrelétricas são controladas pelas Forças Armadas. E aqui no Brasil, o senhor Michel Temer e aqueles que lhe dão sustentação querem que o nosso país fique de joelhos. A bancada do PSOL não topa isso, vai manter a obstrução. É uma medida provisória que vem trazer incentivos ou vem colocar dinheiro na região norte, centro-oeste, para que haja desenvolvimento nessas regiões. Portanto, fazer oposição neste momento a uma medida provisória como essa não é o melhor para o Brasil, não é o melhor para a área de tecnologia, não é o melhor para o desenvolvimento de lugares em que ainda, infelizmente, estão atrasados e que precisam de desenvolvimento, precisam de emprego. Portanto, votar essa medida provisória neste momento, nessa tarde, seria votar a favor do Brasil. Sem que fosse concluída a votação da matéria, os trabalhos da Câmara foram encerrados para o início da sessão do Congresso Nacional.
Deputados e senadores analisavam a proposta que prevê crédito suplementar de R$ 1,1 bilhão para o Fundo de Garantia à Exportação. Os governistas criticavam a dívida entre Brasil e Venezuela, firmada durante os governos do PT. A oposição concentrava os ataques na retirada de recursos do FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, como garantias ao crédito de exportação. Eles não precisam admitir, e pode até não ter sido, a aprovação do crédito com puro interesse ideológico. Eu até posso admitir que no passado a Venezuela possa ter tido crédito. Agora, a verdade é que a política brasileira de exposição do aval do Brasil chegou a tal ponto que o nosso fundo garantidor estava exposto em 30 bilhões de dólares. 30 bilhões de dólares. O atual governo já conseguiu reduzir essa exposição para 20 bilhões de dólares. O que nós temos que levar em conta é o seguinte: não dá para investir pensando apenas na questão do companheirismo. Nas relações internacionais, o que deve ter é avaliação de risco. E não há dúvida de que os governos, e foi basicamente os dois governos passados, o do presidente Lula e o da presidente Dilma, avaliaram mal os riscos de emprestar à Venezuela. Porque a Venezuela estava caminhando a passos largos para ficar inadimplente. Eles ficam dizendo que os empréstimos que foram feitos à Venezuela eram empréstimos ideológicos. Ora, o governo Fernando Henrique Cardoso emprestou 135,5 milhões só no ano de 2001. Para quem? Para Cuba, Fidel Castro, e para a Venezuela, Chávez. Vejam esta foto. Esta foto é uma comemoração. Fidel Castro, Chávez e Fernando Henrique Cardoso. Ora, nós tínhamos 700 milhões de negócios superávit, de negócios com a Venezuela. Chegamos a por volta de 5 bilhões. São mais de 13 bilhões de negócios com a Venezuela. E está se falando aqui de um prejuízo de 135 milhões de dólares. Está se falando de um prejuízo de 135 milhões de dólares do montante de negócios desde 2001 que foram feitos e que atingem por volta de 5 bilhões de dólares em superávit para o povo brasileiro. Aí se fala como o fundo garantidor fosse liberar recursos para a Venezuela ou os 16 milhões de dólares para Moçambique. Não. Este fundo é um fundo, este recurso vai para um fundo e vai sustentar as operações do BNDES, este banco que o governo quer quebrar. Nós precisamos fazer a escolha entre o calote com instituições financeiras internacionais, instituições que junto com o BNDES assumiram um financiamento a países alinhados com o governo petista, ou assumir a responsabilidade de honrar seus compromissos. É algo delicado que merece, de nossa parte, uma avaliação muito tranquila, mas uma avaliação rápida, uma reflexão sobre a escolha que nós vamos fazer nesse instante. Tornarmos-nos caloteiros, assim como a Venezuela e Moçambique estão fazendo, ou se nós vamos buscar honrar os compromissos que foram assumidos. Esta é uma questão que merece deste plenário um debate. A questão relativa ao fundo do trabalhador é uma opção do governo. O governo poderia fazer a opção para utilizar parte do que é pago hoje em juros. Mas o governo é que fez a opção para pegar o recurso do FAT, do Fundo de Amparo ao Trabalhador Brasileiro. É uma opção do governo. Então não critique
aqui o governo do PT critique o governo do PSDB por fazer a opção de utilizar o recurso do FAT, do Fundo de Amparo ao Trabalhador Brasileiro. O Fundo Garantidor de Exportação, e aí envolve toda a exportação, porque dá a impressão que o problema é Moçambique, o país pobre da África, ou a Venezuela, nosso vizinho. Não, são todas as exportações. O que é que se faz com os 25 bilhões que existe de saldo no Fundo Garantidor de Crédito? Não pode gastar. Por quê? Porque teve a PEC do teto. Mas está lá garantido. Qualquer exportador, inclusive da bancada ruralista que está aqui insistindo para votar, quem exporta soja é garantido pelo Fundo Garantidor de Exportação. Quem exporta milho, carne, é garantido pelo Fundo Exportador. Por isso, não é possível que o Congresso Nacional, num momento de crise como esse, em que o trabalhador é esmagado com desemprego, ele quer retirar 2,4 bilhões do seguro-desemprego. É essa a verdade dos fatos. Esse fundo foi criado para garantir as nossas exportações, para dar lastro para o produtor que vende a carne, que vende o arroz, que vende a soja, que vende o milho, que vende o minério. Não foi para construir obra para países ditadores e agora ter que bancar com o Tesouro Brasileiro. Essa é a grande diferença que vocês não interpretaram, que vocês não compreenderam. Usaram a boa-fé de uma lei para poder beneficiar os seus compadrios, para poder beneficiar a ideologia de vocês. Olha o tamanho da irresponsabilidade. É sim um sacrifício do FAT. O FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, os cidadãos que estão nos acompanhando, é de lá que vem o seguro-desemprego. E com tantos desempregados no país, com o desemprego aumentando, estão retirando 1,2 bilhão de reais do FAT neste momento com essa votação. Já retiraram 2,4 bilhão quando fizeram a proposta orçamentária. Estão enfiando a mão no recurso que é para salvaguardar, proteger o trabalhador brasileiro desta onda de desemprego que este governo golpista só fez crescer. É lógico que o recurso do FAT vai estar garantido para todos os trabalhadores brasileiros. Isto, na verdade, é uma história da carochinha que estão querendo passar para a sociedade brasileira que vem nos acompanhando. Isso é uma vergonha a gente ver dentro do Congresso Nacional que não existe um mínimo de acordo entre situação e oposição para votar um projeto como esse, que é extremamente necessário para manter o Brasil adimplente junto ao mercado internacional. Depois de 4 horas de tentativas de obstrução pelos partidos oposicionistas, a proposta foi aprovada e segue agora para a sanção presidencial. Do processo de ocupação de prédios públicos, especialmente vazios, ela é uma estratégia, ao meu juízo, equivocada. Eu viajei agora do Espírito Santo para cá com o ministro Kassab. E o ministro Kassab informou, na conversa dentro da aeronave, que quando ele saiu, os prédios daquela região estavam todos desabitados. Eles foram ocupados com incentivo da prefeitura no período Haddad até o presente momento. Ocupações complicadas, ocupações de áreas sob insegurança de 100% e ainda mais com agravante que, como vimos ontem, até mesmo de cobrança de aluguel de 150 a 400 reais por habitante, sob pena de não poder permanecer lá dentro. Temas de interesse nacional, debates em plenário, a reação e propostas dos deputados, fatos e opiniões. As pessoas não têm acesso no Brasil a uma política habitacional justa, não têm acesso à terra para poder produzir, acabam tendo que ocupar lugares precários, como aquele de São Paulo, e acabam sendo acusados de bandidos. Na verdade, essa visão conservadora não ajuda o país. Nós precisamos discutir aqui qual a política habitacional correta para essas pessoas não precisem ocupar esses edifícios
que lá estão. E não ficar condenando movimentos sociais que, pressionados pela realidade atual, acabam organizando isso.